Masi Graciele e vou apresentar a parte 1 da minha parte, dos meus tópicos do trabalho de sistema fotovoltaico de produção de energia elétrica. Vou tentar ser um pouco mais rápida devido ao tempo e que tem muita coisa que eu gostaria de falar, não é a primeira tentativa que eu estou tentando. Mas eu fiquei com o tópico de estudos preliminares do recurso energético e localização da instalação do sistema e especificações técnicas. Coloquei os tópicos do Gustavo aí só por colocar mesmo, mas não estão preenchidos. Então, os estudos preliminares do recurso energético e localização da instalação do sistema. Caracterização do local. O local é um pequeno condomínio localizado na Rua Terezinha 1, no Cabo, que apresenta 2 blocos e uma parte para estacionamento. É justamente esse local triangular. O bloco 2, que é onde está selecionado, foi o bloco onde o residente mora, que a gente analisou o consumo, que eu analisei o consumo de energia de lá. A latitude de lá é 8,30 ao sul e 35,02 ao oeste. É um tipo de instalação residencial. O recurso solar disponível. Através da latitude e longitude, eu joguei no site do CRESESB para saber a irradiação solar diária média próxima do local. A mais próxima apresenta ali uma distância de 2,5 km de lá. E como pode ser observado, nos meses do inverno, principalmente ali em junho, a irradiação é menor. E nos meses de verão, a irradiação é maior. Então, nesse plano horizontal, a média foi de 5,25 kWh diária por metro quadrado. Aqui é o gráfico desses dados. E esse 5,25, né, de acordo com o CRESESB, é um valor bom, já que a média nacional está entre 4,5 e 6,5 kWh por metro quadrado. Aqui, por ser 2 estudantes que moram sozinhos em viagem em época de férias, o consumo é bem baixo. E nos meses de férias, agosto, setembro, janeiro e fevereiro, o consumo é menor ainda. O que pode gerar créditos de energia, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, já que a irradiação é maior, e podem ser abatidos em outros meses que o consumo de energia seja maior. Vale ressaltar que a média desse consumo deu 109,42 kWh, o que é bem baixo, já que de acordo com a EP, né, Empresa de Pesquisa Energética, o consumo médio de eletricidade de uma residência é de 800 kWh por mês. É importante falar também que o consumidor, ele falou que pretende instalar um ar-condicionado. Então, a gente quis fazer o sistema fotovoltaico incluindo o consumo desse ar-condicionado. Como ele ainda não sabe qual marca, qual vai ser, eu utilizei os dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, que ele estabelece que um ar-condicionado típico ele consome entre 0,8 e 2,5 kW por hora. E então, considerando as informações do cliente, que ele consumiria aproximadamente 8 horas diárias durante 30 dias, já que o cabo é muito quente, então o consumo mensal de ar-condicionado seria 480 kWh, considerando 2 kWh, justamente porque essa variação que o Inmetro estabelece é de vários ar-condicionados, tanto convencional, tanto inverter, tanto de comercial, tanto residencial. Então, eu quis utilizar ali mais ou menos a média entre essa variação. E o consumo mensal aumentou bastante. Eu adicionei 480 kWh em cada mês. E a nova média mensal de consumo da residência é 589 kWh, o que é bem diferente, né, em comparação à inicial, que era 109. O local de instalação, como informei, vai ser esse bloco 2 aqui, que é justamente onde está a residência. Lá apresenta uma área de 153 metros quadrados, que eu calculei através do Google Maps, o que é uma área suficiente para a gente instalar o sistema fotovoltaico para suprir esse consumo mensal de 589 kWh. E de acordo com o CRESESB, utilizando aquela latitude e longitude do local mais próximo, né, eu observei qual a angulação maior, que foi de 5 graus ao norte, já que a média de irradiação é maior em 5,27. Então, vai ser justamente nessa angulação que iremos fazer a instalação do sistema fotovoltaico. Especificações técnicas. As placas solares utilizadas, a gente escolheu
a Jinko de 575 watts, justamente porque ela apresenta uma eficiência muito boa de 22,26% e uma vida útil longa de 87,4%, que vai requer menos utilização de menos manutenção. E a gente escolheu por essa potência tão alta para que seja utilizado menos placas solares. Aqui tem os dados dela. O dimensionamento do sistema fotovoltaico, ele foi estabelecido no memorial de cálculo, né? E de acordo com ele, as placas que a gente poderia utilizar seriam 8 unidades, 9 ou 10. E a gente optou por 9 unidades, deixando uma margem, né, de 11% de excedente de geração mensal. O inversor utilizado, né, ele, como a gente tinha que analisar um inversor com a potência mínima de 4,92 kWh, que é justamente o produto da potência do módulo, que é 575, pela quantidade de placas, que são 9. Então, a potência mínima tem que ser 4,92. E como o telhado é grande, vai ser em série e vai ser 1 MPPT. Esse aqui foi o inversor escolhido. Como pode ver, ele tem potência de 5,4 kW, o que supre o que a gente necessita. Proteção elétrica, os dispositivos CC. Aqui tá os dispositivos que escolhemos do disjuntor e do DPS, que foi considerado o 25 A do fusível do módulo, e para o DPS foi de acordo com os cálculos do memorial de cálculo, que o sistema deve ser de 600 volts. E o dispositivo de CA foi o mesmo disjuntor, já que a corrente ela tem que ser maior que 3,64 A, e a gente ainda aplicou uma margem de segurança de 25%, então vai para 17,05, aproximadamente ali a partir desse valor. Como esse disjuntor é de 25 A, então ele supre a nossa necessidade. E o DPS é esse DPS Clamper, que a corrente ela tem que ser entre 20 kA e 40 kA, e ele se estabelece nisso, já que é de 20 kA. E é isso, obrigada.